Olá, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Miniconf, promovida pelo Laboratório de Inovação da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo. Hoje nós temos aqui o André Coelho, ele é servidor do TRF3, né? Nosso irmãozinho aqui na Paulista. Como vocês viram, não sei se vocês repararam na bio dele, né? Ele tem muita experiência, né? Como na área de recursos humanos e também de filosofia. Ele vem ministrando palestras nessas duas áreas, né? Durante todos esses anos. Então, ele tem palestras sobre mentalidades da ética, filosofia, oratória, mentalidade de êxito, gestão do tempo, comunicação e feedback, motivação e automotivação. É bem extensa a lista, acho que eu não vou fazer vocês perderem tempo nesse sentido. Qualquer coisa está lá na bio, na nossa página da Miniconf, onde vocês fizeram a inscrição, tá bom? Então, hoje ele está aqui com a gente para falar sobre o Trello e sobre também como é fazer a gestão de trabalho online, tá bom? Então, com vocês, o André Coelho, pessoal. André, o palco, Obrigado. como eu costumo falar, é seu. Valeu, obrigadão. Então, bom dia, pessoal. A ideia é ser bem objetivo com vocês para a gente tentar passar a experiência do que o Trello tem oferecido para mim e para a equipe que eu trabalho aqui na área de capacitação aqui no tribunal. Na verdade, eu sou oriundo lá da Seção Judiciária do Espírito Santo. Eu fui cedido aqui para o tribunal em 2019. Então, eu entrei na Justiça Federal em 2005, no dia 1º de abril, dia da mentira. Entrei lá, de 2005, entrei na Seção Judiciária do Espírito Santo. Então, eu sou do TRF2, né, na verdade. Mas fui cedido para cá e no ano passado eu fiz o concurso de remoção. Então, eu estou aqui, eu acredito, mais permanentemente. Vamos ver. A experiência do Trello, ela nasce de uma mentalidade. E a ideia é a gente começar a falar um pouco dessa mentalidade do trabalho online. Eu sei que a gente já está há alguns anos já fazendo esse trabalho, mas essa experiência do trabalho online, para mim, vem desde 2014, 2015. Não que eu diretamente fazia isso, mas era já uma realidade para a área FIM, principalmente. Já tinha essa possibilidade de fazer o trabalho remoto, né? Então, a minha proposta foi sempre oferecer, né, para os servidores. Eu sempre fui da área de capacitação, de lá e também aqui. Então, sempre a minha mentalidade foi de oferecer cursos, né, eventos de capacitação que oferecessem ferramentas e condições para o desenvolvimento dos servidores. Então, a ideia de trabalho online, ela parte de uma mentalidade de pensar o trabalho como algo que tem que ter o seu próprio espaço, né, o seu próprio tempo e o seu próprio espaço. Já que a gente faz isso aqui, quando a gente vem para o trabalho presencial, a gente é obrigado a vir para um lugar específico, com condições específicas para trabalhar. Só que em casa a nossa tendência é misturar as coisas, né? O trabalho com as nossas questões pessoais, né? Então, a proposta é ter essa mentalidade também, e a mentalidade do trabalho, independente de ser online ou presencial, dentro da minha perspectiva, é que a gente tem que pensar o trabalho como algo a longo prazo, ou seja, como se fosse distinguir, por analogia, uma corrida de 100 metros de uma maratona. A corrida de 100 metros você dá o máximo de energia em pouco tempo. E aí você tenta chegar ao seu resultado. Já a maratona é um trabalho a longo prazo, né? Você tem que ditar um ritmo, o seu próprio ritmo, e você tem que entender que se conquista as coisas aos poucos. E você tem que chegar a algum objetivo, ou a vários objetivos, mas sempre com ritmo. Sempre entendendo que as coisas não são feitas da noite para o dia, né? Então, para mim, a mentalidade de trabalho tem muita relação com isso. Ou seja, a gente tem que trabalhar pensando que a gente está dentro de um tempo um pouco mais longo, né, onde a gente tem que gerar resultados para nós e para os demais. E isso inclui, obrigatoriamente, qualidade de vida, porque de que adianta você trabalhar com muita intensidade e em um momento e outro você não tem mais energia, e está esgotado, estafado, estressado, né, e ter que se ausentar por algum motivo de doença, por exemplo. Então, a ideia de ter o seu próprio ritmo de vida e o ritmo de trabalho junto com isso é fundamental. Então, quando se fala no Trello, ele é apenas uma ferramenta, mas ele nasce de uma mentalidade. Se você não tem essa mentalidade de entender que o trabalho tem que ser feito com um ritmo que é o seu ritmo, e que você possa gerar resultados, mas sem desprezar a sua qualidade de vida, você, na verdade, pode estar trabalhando sobre pressão e sobre estresse, e você não vai estar sabendo resolver
a sua própria vida em termos de qualidade de vida, né? Mas vamos lá, então. Vamos aos slides. A ideia é que a gente faça essa apresentação da mentalidade e depois entra no Trello para mostrar para vocês como é que o Trello funciona como ferramenta de apoio para esse tipo de trabalho. Tá? Trabalho online em equipe, né, no caso. Primeiro, então, entender, deixa eu ver aqui a tecnologia, se eu consigo passar, né, o slide. Bom, então, primeiro é entender que a gente vai sair do escritório e ir para casa e a gente tem que pensar em casa um espaço como o escritório, né? Onde você vai ter seu próprio ambiente, independente do ambiente que você tem em casa. Então, você tem que ter certos hábitos que são simples, mas a gente às vezes se acomoda e não faz, mas que tem um efeito. Quando você se veste, por exemplo, a pessoa vai num lugar chique, numa festa, e ela se veste com as mulheres com um vestido e os homens com um terno, por exemplo, você já muda o seu comportamento em relação a isso. Pela roupa que você veste. Então, é importante você ter essas disciplinas básicas, esses hábitos básicos para você trabalhar em casa, né? Você tem que ter um horário próprio para você fazer suas coisas pessoais e um horário para você trabalhar. De preferência, é o horário que você trabalhava. Ou seja, ter esse horário que você tinha, vamos dizer, de meio-dia a 7, como o horário que você trabalha, né? Ter isso como uma regra, né? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, por favor, fechem os microfones. Então, entra aí a questão da gestão do tempo. Você tem o seu espaço, tem a sua rotina que você vai construir com a roupa adequada, você tem que, para trabalhar, você tem que planejar o seu trabalho. Aí entra a questão da gestão do tempo. Em vez de você chegar e, o que eu vou fazer hoje? O adequado é você previamente já ter previsto o que você vai fazer, já ter priorizado as tarefas, saber quais são as tarefas mais importantes e mais urgentes, aquelas mais importantes, mas não urgentes, aquelas urgentes, mas não são importantes, e aquelas que não servem para nada. Ou seja, são 4 níveis de gestão de prioridades. As importantes e urgentes você tem que fazer no dia, de preferência as primeiras tarefas. Aquelas que são importantes, mas não são urgentes, você pode fazer em outro momento do dia ou até, vamos dizer, espaçar aquilo em vários dias, se é um trabalho muito grande. Aquelas que são urgentes, mas não são importantes, você tem que verificar se você é a pessoa que tem que lidar com aquela tarefa, senão você trabalha aquela tarefa com terceiros, faz com que outra pessoa faça aquela tarefa. E aquelas que não são importantes e urgentes, você descarta, você percebe que aquilo é perda de tempo. Então, é mais ou menos essa é a forma de priorizar trabalho, né? Dentro da gestão do tempo. Então, você vai arrumar o seu ambiente, o home office, para você trabalhar com os equipamentos e os materiais, as informações, os dados, né? Aquilo que você precisa para usar tem que estar próximo de você, de uma forma organizada, para você não ficar confuso na hora de buscar as coisas. É importante, então, ter isso, essa questão de ordenar o espaço, ordenar o seu material de trabalho, para que seja muito mais fácil o acesso, né, quando você precisa de cada coisa, e muito mais rápido, não perde tempo em procurar as coisas, né? E essa ideia de manter o seu trabalho no horário normal, inclusive até que, se você pensa em trabalho em equipe, é importante que exista essa comunicação entre os componentes da equipe de forma ao vivo, online. Uma das ferramentas que a gente usa muito hoje é o Teams, né? O chat no Teams, né? Ou até as reuniões por videoconferência, a gente usa o Teams para isso, ou WhatsApp, grupos de WhatsApp. A gente tem que ter essa mentalidade de estamos trabalhando juntos, apesar da distância física, a gente tem que entender que a gente tem que estar online, ou seja, no mesmo horário, para que a gente possa se comunicar e resolver as nossas questões, né? As pendências e as prioridades e as necessidades do trabalho. É importante, então, essa mentalidade de alinhar o seu ambiente e o seu horário de trabalho com a sua família, para evitar, né, conflitos de entrar, tipo assim, você está trabalhando, entra lá uma pessoa sem mais nem menos e começa a falar de um assunto que não tem nada a ver com o trabalho, e você está no meio de uma tarefa ou conversando com alguém e fica a coisa meio confusa, né? E isso acaba te distraindo e quebra o ritmo, e isso acaba atrapalhando. Então, é importante você negociar previamente com a sua família esses horários e o próprio ambiente onde as pessoas podem ou não podem entrar, né?
E não só pessoas, mas também animais de estimação, né? Muitas vezes é muito bonitinho o animal ali, mas às vezes ele pode atrapalhar. Não só pelo fato de que ele vai entrar, mas o fato de que às vezes ele é muito bonitinho, aí você fica fazendo carinho, aí todo mundo fica olhando para ele, fica curtindo o animal, esquece que está trabalhando. Então é bom ter um pouco de foco aí, né? Evitar esse tipo de situação. Tá? Então, ter esses horários e ambientes definidos é muito importante previamente. Né? Outra coisa é essa comunicação com os colegas, né? Ou seja, é importante essa questão de estar ao vivo, já foi colocado, não vou adiantar muito mais coisa, e ter esse respeito pelas diferenças. Como eu falei, maratona, essa ideia da maratona, cada um tem seu ritmo. Tem gente que tem um ritmo um pouco mais acelerado, outros têm um ritmo mais lento, mas às vezes quem tem um ritmo mais lento é porque é uma pessoa que tem mais perspectiva. Ela vê as coisas com mais visão de amplitude das coisas, ela vê com previdência, ela tem uma visão mais estratégica, por exemplo. E as pessoas que são mais aceleradas são mais táticas, fazem coisas, resolvem coisas, mas às vezes perdem a visão do conjunto. Então, há que entender que cada um com seu ritmo é porque tem uma forma de trabalho e tem uma forma que ela rende bem. Não necessariamente quem é mais rápido é melhor e quem é mais lento é pior. Não. Às vezes a pessoa lenta, ela trabalha no ritmo dela e ela erra menos, por exemplo. Ela consegue rever melhor o trabalho que ela está fazendo e fazer a construção do trabalho com menos possibilidade de erro. E aquela mais acelerada, às vezes, erra por conta da própria aceleração que ela coloca no trabalho. E, às vezes, alguém revisa e percebe que existe uma falha ou outra, um erro ou outro. Né? Ou seja, entende? É aqui entender que cada um tem sua forma e seu ritmo de trabalho e há que respeitar. E há que saber lidar com isso. Né? Então, é importante ter isso. Às vezes, por exemplo, uma forma de conjugar um trabalho em equipe. A pessoa que faz um trabalho rápido, ela pode gerar produtividade. A outra que faz um lento, ela pode ser, de alguma forma, revisora de partes desse trabalho de quem faz as coisas aceleradas. Porque, como ela é lenta, ela revisa aquilo com mais tranquilidade e ela consegue ver erros que o outro não consegue enxergar. E é importante ter essa revisão de trabalho. Ou seja, sempre não faça o seu trabalho e joga para frente para que o outro faça outra coisa. Não, sempre é bom ter alguém para revisar. Ou seja, não no sentido de criticar o colega, mas no sentido de ajudar. É importante ter isso. Nunca faça trabalho sem revisão. Seja você mesmo revisando ou outro colega que é bem melhor, porque o outro colega, como ele está vendo uma coisa de fora, que ele não construiu, às vezes ele enxerga certos pontos que você não consegue enxergar. É importante isso, saber conjugar essas diferenças, né? Algumas dicas aí práticas para o trabalho em equipe, ou seja paciente, essa questão de ritmos, a questão de erros, questão de diferenças de pontos de vista, esteja aberto a novas ideias, é muito importante entender que cada um tem um ponto de vista, ninguém tem a verdade, talvez a verdade seja o conjunto de pontos de vista, todos nós vemos coisas diferentes da mesma realidade, então, às vezes alguém consegue acrescentar para a gente algo que a gente não está enxergando, é importante ter essa abertura, saber dividir, compartilhar nossas ideias, não ter essa visão de que eu sou o supervisor, eu sou o diretor, então eu vou ficar centralizando conhecimento, informação. Não, um bom líder é aquele que sabe dividir, sabe trabalhar para que todos cresçam juntos. E quanto mais conhecimento compartilhado, melhor para todos. E todos vão aprender e vão crescer juntos. É o mais saudável para toda a equipe. Ser participativo, ou seja, é uma equipe, a gente tem que estar pensando que juntos a gente chega a melhores resultados do que sozinho. Então, entender isso, que colaborar, fazer parte de uma equipe, a equipe faz resultados juntos. Individualmente é mais difícil conquistar muitos resultados. Respeitar as diferenças, como foi colocado, aprender constantemente com as pessoas que são diferentes de nós, né, sempre. Fazer sempre o melhor que a gente puder, ou seja, o trabalho, a ideia de trabalho é a ideia de você fazer o melhor que você pode em relação a você mesmo, você crescer como ser humano. E você se sentir realizado, né? Quando você faz algo bem feito, você sente esse sentimento de êxito, né? De que você fez algo bom. Isso é um sentimento muito bom para se automotivar, para ganhar confiança, para equilibrar os nossos momentos difíceis. Ou seja, é uma força interna que a gente tem que desenvolver. Quando você faz bem feito, isso te alimenta.
por dentro. Isso te gera força, te gera confiança, te gera automotivação. Então, é muito, muito bom fazer as coisas bem feitas. E a consequência disso é que as pessoas vão confiar em você e você vai se destacar, ganha função. Isso é uma consequência também, quando você faz um bom trabalho, ganha função comissionado ou cargo comissionado, vira um líder, vamos dizer assim. Quem quer fazer as coisas bem feitas, normalmente se destaca e assume funções de liderança. É bom dialogar, é fundamental dialogar. Equipe sem diálogo, sem comunicação, um dos grandes pontos de fracasso das relações humanas é a falta de comunicação ou comunicação mal feita. Ou seja, fica ruído, as pessoas entendem mal, ou porque você não fala, as pessoas começam a pensar mal. E às vezes você nem sabe, ela se comporta de uma maneira, às vezes, reativa ou negativa, e você não sabe, porque ela tem uma série de preconceitos na cabeça, porque não está sabendo o que está acontecendo, não tem diálogo, não tem conversa, não tem comunicação. Então, o dialogar é fundamental para que uma equipe funcione bem, com coesão. E a crítica é no sentido construtivo. Quando se fala em cuidado com a crítica, é entender que criticar com o sentimento de ferir, isso nunca vai dar certo. Isso leva sempre as pessoas a se sentirem magoadas. Agora, como você faz a crítica com o sentido de apoiar, a pessoa não se sente ferida, porque ela percebe que você está apoiando. Então, a intenção por trás da crítica é que define como a pessoa vai reagir à sua crítica. Quando tem intenção de magoar, de ferir, a pessoa sente. E quando tem intenção de ajudar, a pessoa também sente a diferença. Tá? Estabeleça objetivos, por isso a questão de gestionar o seu trabalho. Né? A gestão do tempo tem muito a ver com isso, para você conquistar os objetivos de maneira objetiva. Ou seja, você ter como mensurar os seus resultados ao longo de um tempo, tá? E saber avaliar, né? Porque se você tem metas, você pode avaliar suas metas e ver se foi aquém ou além, ou se está dentro do que foi previsto, né? Então, algumas dicas aí, entra essa questão da gestão do tempo e do espaço, que é o que você vai fazer para tornar o seu resultado mais qualificado, individual e coletivamente. Para que a gente precisa gestionar o tempo? Para você conquistar a sua vida, porque tempo é vida. Se você não gestiona sua vida, o seu tempo, você não gestiona a sua vida. E tempo não é uma energia que você pode economizar, ou pode colocar na poupança, ou comprar dólar, ou criptomoeda, não. É uma energia que se esvai. Você usa e acabou. Ou seja, quando eu falo o tempo, você já falou, já é passado. E aí aparece o quê? O futuro. Porque o presente está em constante imutação, ou seja, o presente é agora, né? Então, quando se fala em gestão do tempo, você tem que falar de gestionar o que você pode gestionar. O passado já foi e o presente está indo. Você só pode gestionar o futuro. Então, você gestionando o futuro, ditando o seu ritmo, sabendo o que você quer fazer com previdência, você vai evitar o estresse, a sobrecarga, vai perder a ineficiência, vai começar a ser mais eficaz, né? Vai ficar menos preso às inconstâncias das coisas imprevistas, você vai ter mais liberdade para poder fazer outras coisas e vai dirigir melhor a sua vida, né? Então, o tempo para administrar é isso aí. Primeiro passo é planejar. Por isso eu falei de você, antes de começar um dia de trabalho, planeja antes, no dia anterior. De preferência com uma agenda, onde você vai listar suas atividades. Ou seja, você começa pelo futuro. Você planeja o futuro para você vivê-lo conscientemente. Aí, no presente, você vai agir de acordo com aquilo que você previu. Você listou as tarefas por prioridade, lembra? Importante, urgente primeiro, importante segundo, urgente terceiro, e não serve para nada, você percebe que vai descartando aquelas coisas que é perda de tempo. Então, no momento da ação, você vai tentando realizar aquilo que você previamente propôs. No seu processo de trabalho, aí o Trello vai ter sentido, porque o Trello vai ser para você gestionar o seu processo de trabalho que você previu. E junto com a sua equipe, né? Porque lá você vai poder colocar as tarefas de cada um dos componentes da equipe e vai até nomear o cartão, né? Depois a gente vai falar aqui que é o cartão, onde vai estar a tarefa daquela pessoa. E vai ter até um checklist, você vai poder colocar no cartão um checklist, onde a pessoa vai poder verificar o que tem que fazer, um tutorial, por exemplo. Quais são os passos que eu tenho que dar para realizar aquela tarefa? Então, tem muitas... O Trello, ele abre, vamos dizer, muitas possibilidades de gestionar um trabalho, um processo de trabalho. Mas a mentalidade é essa, você tem um processo de trabalho e você tem que planejá-lo. Por isso a gestão do tempo tem que ser prévia, né?
E aí você vai para o Trello para construir isso, para gestionar o seu trabalho individual e coletivo ao mesmo tempo. Então, o momento do presente, que é o de aplicar o planejamento, já está direcionado. Então, você vai ter um momento para aplicar e um momento para você ter um tempo livre também. É um momento de você saber gestionar isso junto com as suas tarefas, né? Chegou no final do dia, você pode fazer o terceiro passo, que é avaliar. Fazer uma análise do que foi feito, o que foi realizado, o que não foi realizado, o que foi realizado mais ou menos. Aí, a partir dessa análise, dessa avaliação, você vai planejar o próximo dia ou os próximos dias. Para ver o que não foi feito, joga para frente. O que foi feito mais ou menos também para poder terminar. E o que foi feito excelente, e isso abre espaço para uma segunda etapa da tarefa, se for o caso, né? Ou então para fazer uma nova tarefa. Então, é a partir do que foi feito, do que foi planejado, e que você vai ter uma análise, uma avaliação clara e consciente do que precisa ser feito nos próximos dias. E aí o Trello vai ganhando sentido a partir disso. Senão, não tem sentido. O Trello é só uma ferramenta. Se não tiver essa visão de pensar a longo prazo e pensar administrando conscientemente o seu tempo. E aí tem uma técnica de administração do tempo que é chamada Pomodoro. Pomodoro é aquele molho de tomate, né? Tem uma história por trás dessa técnica, mas isso não interessa nesse momento. É o importante como ela funciona. O Pomodoro é uma forma de você trabalhar focado, concentrado e atento à tarefa, sem desvio de atenção, sem perda de concentração. Como a gente não tem muita capacidade de se manter atento e concentrado durante muito tempo, o Pomodoro nasce para isso, para você fazer tarefas com intensidade para que você gere resultados em pouco tempo. E depois você tem um ponto de reciclagem, para depois você voltar a uma próxima etapa da tarefa ou uma outra tarefa. Então, você escolhe a sua tarefa, que é aquela da gestão do tempo, você marca um tempo, o marcador normalmente é de 25 minutos para um Pomodoro, que é chamado um marco de tempo de 25 minutos. Aí você vai trabalhar nessa tarefa bem concentrado, bem focado durante 25 minutos. Passou os 25 minutos, não importa onde você esteja, dê uma reciclada de 5 minutos. Ou seja, para recuperar o fôlego do foco e da atenção, ou seja, da concentração também. Recuperou a atenção, foco, que é a mesma coisa, e a concentração, mais 25 minutos. Segundo, Pomodoro. Você vai fazer isso durante 4 etapas de 4 Pomodoros, nesse ritmo. 25 minutos, 5 minutos de reciclagem, 25, 5 minutos. Quando chegar no final desses 4, você pode dar um espaço maior, de 15 a 30 minutos. Normalmente, o que você vai perceber? A tarefa que você acha que demandaria, às vezes, 3 horas, 4 horas, ou a tarde inteira, você faz nesses 4 momentos do Pomodoro, porque você está focado e concentrado. E por isso é importante a gente entender que você tem que ter o seu espaço em casa, em que os seus familiares não podem atrapalhar, porque senão você perde o foco, perde a concentração. E aí você perde o ritmo do Pomodoro. Então, a técnica só funciona se você tiver realmente 25 minutos fazendo a tarefa, mais nada além daquilo. Descanso mais 25 minutos, senão não funciona. Então, a dica é essa: apliquem em algum momento na sua vida, ou seja, pegue uma tarefa que vocês acham que demanda 3, 4 horas e façam com a técnica Pomodoro e vejam o resultado, a diferença, para ver se realmente funciona. Tudo é pela prática, né? Nada é teórico. E o ciclo, a imagem do ciclo do Pomodoro, para vocês verem visualmente como é que funciona: 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 4 ciclos de Pomodoro, o intervalo maior, entre 15 a 30 minutos. Você define o que você quer fazer. Ok? Bom, e finalizando, antes de entrar no Trello, entender uma coisa muito prática em termos de aprendizado, né? Isso aí é fruto de experiência de anos, séculos, décadas, né, de aprendizadas. A área de educação, os pedagogos, os educadores, os especialistas dessa área, perceberam muita coisa em relação à aprendizagem, à assimilação de conhecimento. Que se você só leu uma coisa, você retém, depois de 2 semanas, em média, só 10% do que você leu. Isso é muito, hein? Isso é o limite. Tem gente que não lembra nada. Se você só ouve, 20% fica ainda na sua memória, no máximo, tá? Se você vê com essas imagens, fica ali, às vezes, marcado 30% do que você viu de todos esses slides vai ficar presente alguma coisa.
Se você assiste, por exemplo, um filme que tem ação, né? Você vê e ouve, você retém mais tempo. 50% da história do filme, das imagens do filme, você vai lembrar, até de alguns diálogos, se o filme te marca, né? Se você participa de uma discussão, e uma discussão que você está interessado, tá? Não é só discussão por discussão, é um assunto que você está envolvido, você está afim de aprender, 70% do conteúdo, não das frases em si, mas do conteúdo, do que foi assimilado daquilo, você consegue reter. Agora, se você vai para fazer alguma coisa e conversa com as pessoas, depois vai e aplica e pratica, 90% normalmente do que você assimilou daquilo, em termos de conhecimento, você consegue reter porque você está fazendo, você está aprendendo pela ação. Então, essa questão de experiência, de prática, né, daquilo que você aprende teoricamente é fundamental. Então, por isso, a gente vai ao Trello agora para colocar isso em prática também. Tá? Eu vou, depois, no final, ainda vai dar um tempo, a gente entra para perguntas e respostas, principalmente, eu acho que em relação ao Trello. Né? A gente tem agora 10h28, então tem tempo. Vamos para o Trello agora, para entender do que estamos falando. Primeiro, o Trello é uma ferramenta que ela é online, ela tem uma parte que ela é gratuita, ou seja, as pessoas... A gente está vendo o seu PowerPoint, André. Eu também vi isso. Agora eu vou tentar ver como achar aqui o... Minimiza a gente, porque você está vendo agora a gente, você está compartilhando a gente. Tá, deixa eu minimizar vocês, se eu conseguir. Tecnologia a gente sempre apanha. Eu vou parar de compartilhar. Para. Vamos lá. Aí você pode compartilhar de novo só aquela tela, ou compartilha de novo tudo até você achar Aqui. A internet. Viu? Estão vendo? Sim. Ok. Então, vamos lá. Bom, o Trello, como eu falei, é uma ferramenta gratuita, mas é paga se você quer usar todos os recursos que ela tem. Tá? Essa tela que está abrindo aqui não é a tela do Trello para quem nunca abriu, né? Para quem nunca entrou, o Trello não vai ter nada disso, porque esses quadros que vocês estão vendo aqui são já frutos dos trabalhos que eu fiz. Então, vamos primeiro entender o Trello em relação às suas condições. O Trello é uma ferramenta para você administrar processos de trabalho. Essa é a primeira ideia que a gente tem que ter clara na cabeça. O Trello trabalha em base a 3 elementos que são, vamos dizer, a base de funcionamento do Trello. Então, vamos guardar na cabeça. Primeiro, quadros. Esse aqui, ó, quadros com estrelas, são quadros que eu tenho destacado, por isso eu botei estrelas. Significa que é mais fácil acessar depois, quando eu quiser. Ele aparece aqui na minha tela do Trello, aqui primeiro para mim. Eu vou pegar aqui um quadro e vou abrir ele, para vocês entenderem como é. Pronto. Estão vendo o quadro? Eu estou vendo, André. Sim, acho que todo mundo está vendo também. Sim. Então, isso é o quadro. O quadro é onde você vai estar desenvolvendo os seus processos de trabalho. Essa é a primeira ideia, tá? Então, a área de trabalho é onde vai ter os quadros que você vai montar. Você vê quadro, você tem que montar o quadro pensando no que você vai fazer. Se é uma tarefa de um setor específico, você pode montar um quadro. Se você pode conjugar várias tarefas no mesmo quadro, mas se você tem tarefas que você acha que são muito diferentes, por exemplo, eu tenho que fazer um tutorial para aprender a fazer um pagamento, por exemplo. A minha área de capacitação tem que fazer pagamento de cursos externos. E esse tutorial ele tem muitos passos para ser realizado, porque eu tenho que entrar no CIAF, tenho que entrar no Sistema de Controle de Documentos Fiscais, que é um sistema interno nosso. E tem uma série de passos muito assim detalhados que não dá para guardar de cabeça.
Então, é importante ter um tutorial, porque é só abrir, lá tem um passo a passo. Você faça isso, faça aquilo, isso é uma tarefa. Outra, por exemplo, é isso que eu estou apresentando para vocês. Aqui tem o cronograma dos cursos desse ano, aqui na Justiça, aqui no Tribunal, por exemplo. Então, se vocês perceberam o seguinte, dentro do quadro eu tenho como controlar as minhas tarefas usando as listas. O que são as listas? Então, o quadro onde você vai realizar um processo de trabalho. Dentro do quadro tem esses campos aqui, que eu estou passando o cursor. Cada um desses campos é uma lista. A gente pode chamar de colunas, mas o Trello chama de lista. Então, paciência, né? O nome que o Trello dá é lista, mas aqui a gente pode chamar de colunas. Então, esses vários campos aqui são colunas, tá vendo? Colunas. Tá vendo? Várias colunas. Aí você pode adicionar. Só que, tá vendo que adicionar outra lista? Poderia ser até escrito adicionar outra coluna, né? Mas é lista o nome que eles dão. Paciência, tem que aceitar. Dentro de cada lista, você pode colocar cartões. Está vendo aqui, controle 2023? Isso é um cartão. Aqui eu posso mexer com o cartão e julgar para o outro lado. Ó. Isso é um cartão. Esse aqui é um cartão, tá vendo? Eu posso pegar o cartão e sair deslocando o cartão, simplesmente pegando pelo cursor, indo para um lado para o outro, de acordo com a minha necessidade. Então, no cartão é que você vai colocar uma tarefa, ou um conjunto de tarefas, se for o caso. Tá? Então, esses são os 3 pontos fundamentais do Trello. Quadros, onde você coloca todo um processo de trabalho, novamente. Lista, onde você coloca um controle das tarefas. Por exemplo, você pode colocar na lista a ideia que eu falei para vocês de planejamento. Você bota uma tarefa aqui, planejado. Aqui você bota a tarefa que tem que ser realizada. E aqui se foi concluída. Então, planejamento, realização, conclusão. Nos 3 listas, ou 3 colunas. Uma para planejar, uma para realizar e uma para... E aí você pega a mesma tarefa e vai deslocando. Planejei aqui, agora desloquei. Estou fazendo. Agora fiz. Concluído. E aí, para te ajudar, dentro dos cartões, você está vendo esse negocinho vermelho aqui, dentro desse cartão? Isso aqui são as etiquetas. Vou abrir para vocês entenderem. Aqui, etiqueta. Você pode etiquetar os seus cartões para definir um critério de prioridade. Não tem aquele sistema BSC, por exemplo, que você usa vermelho, amarelo e verde para definir o nível de atividade, de condição da tarefa. Se é uma tarefa ainda a ser realizada, uma tarefa está sendo realizada, uma tarefa que foi realizada. Normalmente, vermelho a gente usa como uma coisa que vai ser realizada. Amarelo é aquilo que está em andamento. E verde é aquilo que foi concluído, por exemplo. Então, você abre aqui etiquetas, você pode usar esse mesmo critério aqui. Você pode até escrever na etiqueta o que você quer que essa etiqueta signifique. Por exemplo, vermelho, planejamento ou projeto. Amarelo, em andamento, em realização. E verde, concluído, por exemplo. E você pode criar uma nova etiqueta, pode ir com uma nova cor. Ou seja, você tem aqui uma liberdade, né, de etiquetar para você saber em que nível está a sua tarefa. Então, por exemplo, esses vermelhos aqui são cursos que a gente tem aqui que a gente não vai realizar esse ano. São cursos que a gente ganhou lá, ou recebeu lá de presente lá, ou pediu, o STF nos cedeu os cursos gentilmente, mas são cursos que ainda eu vou ter que organizar dentro do Moodle, ou seja, fazer o design instrucional deles para depois liberar. Então, são cursos que ainda não vão ser realizados esse ano. Então, deixei aqui nessa coluna, nessa lista. Aqui, por exemplo, tem um controle anual dos cursos que a gente está realizando esse ano. Porque como a gente tem que emitir relatórios no final do ano, por exemplo, eu deixo já todas as informações aqui num arquivo anexo, uma tabela em Excel. Então, aqui, se perceberem, vocês têm a possibilidade de anexar arquivos aqui, dentro do cartão. Você pode convidar as pessoas a participarem do cartão. Por exemplo, você quer que aquela tarefa seja realizada por uma pessoa, você convida essa pessoa através do e-mail dela. Você vai mandar uma mensagem para ela, você vai escolher a pessoa, se ela está aqui, já previamente no Trello, se não, você vai convidar ela para entrar no Trello já entrando no cartão. Aí o convite para entrar, você vai fazer por aqui, ó. Compartilhamento.
Tá vendo? Você vai compartilhar, você vai clicar lá, aí você vai escrever um e-mail, o e-mail que a pessoa tem na justiça, e aí você compartilha, você vai mandar uma mensagem para ela, ou você copia o link do compartilhamento e você escreve um e-mail para ela, convidando ela para entrar no Trello, tá? Naquele quadro do Trello. Então, aí a pessoa vai ser responsável por aquela tarefa daquele cartão, por exemplo. Certo? Bom, então aqui você tem, como falei, o quadro, as listas ou colunas, onde você vai poder colocar os cartões onde vão inserir as tarefas. Então, o que um cartão pode fazer? Você pode, com um cartão, fazer uma descrição da tarefa, você pode colocar anexos, nesse caso eu botei uma planilha de Excel, você pode fazer uma descrição das atividades e fazer e escrever um comentário, ou seja, uma orientação para a pessoa, olha, a atividade é tal, faça usando tal coisa, ou não esqueça de tal elemento que você tem que usar para fazer tal coisa. Ou seja, você pode orientar a pessoa dentro da atividade já, escrevendo um comentário, vai ter até a sua carinha lá, para a pessoa saber que foi você que fez aquele comentário. Você pode fazer uma lista, um checklist dentro, como se fosse um tutorial, dentro do quadro, do cartão, com as tarefas que a pessoa tem que fazer, e se você bota 10 tarefas, a pessoa vai ter lá, cada tarefa vai significar 10% da atividade feita. São 10 tarefas e é 100% para terminar o checklist, né? É mais ou menos assim que funciona a ideia de checklist. Você pode colocar datas para definir quanto tempo a pessoa tem que fazer, ou quando ela tem que começar a fazer a tarefa, e quando ela tem que entregar dentro do cartão. Você pode copiar, mover isso para uma outra parte do quadro, uma outra coluna, outra lista, como eu coloquei, ou você move por aqui, ou você move usando o cursor, né? Você pode copiar e usar como modelo, né? Essa tarefa para repetir essa tarefa várias vezes, para que outras pessoas façam, se é a mesma tarefa que outros têm que fazer, e colocar na mesma coluna, só que dando nomes diferentes. Então, a pessoa faz essa tarefa, que é a mesma que a outra vai fazer, tipo um processo. As pessoas têm, na área fim, têm que trabalhar com processos judiciais, né? Então, cada um tem uma quantidade de processos a trabalhar. Então, você pode colocar uma quantidade num cartão para uma pessoa, outra quantidade no cartão para outra pessoa, com as mesmas orientações, porque você só copia e cola, né? Não precisa ficar escrevendo de novo as mesmas coisas. Só vai mudar, na verdade, os números dos processos, né? Se for para nomear de maneira mais controlada quem vai ficar com qual processo, por exemplo. Então, entender que o processo de trabalho se faz através dessa gestão dos cartões dentro das colunas. Então, no meu caso aqui, vou usar os exemplos agora que eu tenho. Por exemplo, aqui tem o cronograma do ano. Então, janeiro já não tem mais nada, já foi feito, fevereiro também não. Março, esses cursos que foram lançados em março vão ser concluídos no final de período, de 20/3 a 18 de abril. Então, 18 de abril, esse curso vai ser finalizado. Esse outro aqui, de introdução ao direito constitucional, foi aberto em 27 de março, vai ser finalizado em 26 de abril. Então, aqui já tem um controle, por isso eles estão em amarelo, estão em andamento. Já esses cursos aqui, gestão online do tempo e do trabalho vai ser oferecido aqui na Justiça, aqui no Tribunal, desculpe. Então, é um curso online que a gente tem, com tutoria, né? Esse aqui que a gente está ensinando um pouco do Trello. Vai ter um curso de Excel básico também aqui, só que sem tutoria. Então, tem a data dos cursos, está em vermelho que ainda não foi realizado. E assim sucessivamente. Já tem a programação aqui. Maio tem um conjunto de cursos, junho tem outro conjunto de cursos, com as informações que eu preciso em relação a cada curso. E no finalzinho, se observar, eu tenho aqui os cursos que foram feitos em 2020, eu já tenho tudo aqui listado, e tem um relatório final aqui dos cursos que eu fiz em relação a 2020, onde eu coloquei as informações que para mim são necessárias e para relatórios que a gente tem que montar também. Eu tenho aqui toda a descrição na descrição, todos os dados que eu preciso relativos a esse ano. A mesma coisa nos outros anos. Então, eu tenho aqui já um banco de dados, né, também. Além de poder fazer processo de trabalho, eu tenho aqui a memória do que eu fiz no passado, que eu posso usar conforme a necessidade para emitir relatórios ou para fazer avaliações.
relativa à produtividade, ao que foi feito, ao que deveria ter sido feito, ou seja, eu posso fazer várias análises porque eu tenho a memória do que foi feito ao longo dos anos. Então, aqui, 2023, já tem cursos que foram finalizados, já estão aqui. E a etiqueta verde, finalizado. Tá? Então, esse é um tipo de quadro, onde eu faço um controle de cronograma de cursos, por exemplo. Vou pegar um outro de tutorial para vocês verem a diferença. Pagamento passo a passo. Vamos ver esse aqui. Esse aqui tem dois tipos de pagamentos que eu tenho que realizar. SIAF, que é o pagamento exatamente no sistema financeiro que existe da administração pública, que é o SIAF, e o controle de documentos fiscais, que é um sistema nosso interno de controle. Então, vamos pegar esse. Tem esse de controle de documentos fiscais. Vamos abrir o cartão. Tem um checklist. Esse checklist, se vocês observarem, tem muita coisa. Passo a passo. Esse passo a passo, ele tem cerca, vamos ver aqui. Aqui fala, 27 tarefas a serem realizadas para me poder fazer a emissão de um documento fiscal, de uma nota fiscal, a inserção da nota fiscal no sistema, a inserção da nota de empenho, a inserção da confirmação de pagamento. Então, ali eu tenho um passo a passo, que eu posso dar essa tarefa para alguém fazer, mas se eu faço a tarefa, eu tenho aqui como inserir alguém, o horário que eu tenho que fazer, uma data que eu tenho que fazer, e membros que vão realizar, ou alguém que vai fazer essa tarefa para mim. Eu posso fazer tudo isso. Tá? E se termina a tarefa, eu clico aqui, aí fez, ó, 4%. Cliquei, terminei, 7%, 11%, e assim vai, até que eu clique até o final e 100% realizado. Realizado 100%, terminou essa tarefa. Então, o que eu faço aqui? Isso aqui, esse cartão, ele é um cartão padrão. Então, eu posso pegar ele, copiar e colocar num processo X, ou seja, o processo do curso, sei que a gente contratou, um curso externo qualquer a gente contratou, eu vou colocar esse cartão dentro desse processo, ou do controle desse processo. Então, quando eu for fazer o controle, a emissão do controle de documentos fiscais, eu só vou clicando lá dentro do cartão para fazer com que eu controle a tarefa e saiba o que falta para terminar na realização dessa tarefa. Seja eu ou eu atribuindo alguém da minha equipe para que ela faça. Eu posso, como eu também tenho acesso ao quadro junto com ela, eu vou acompanhando se está sendo feito ou não, e qual é o ritmo. E às vezes a pessoa está sobrecarregada, não consegue, eu vejo se ela tem tempo. Se ela não tem tempo, eu assumo a tarefa, ou peço para que outra pessoa assuma a tarefa, se for uma questão de urgência, né? De importância e urgência, por exemplo. Por isso, essa perspectiva. Você tem gestão do tempo? Você administra isso com planejamento? Você sabe o que tem que ser feito? Quais são suas prioridades? Aí o Trello tem um sentido muito mais eficaz. Se não, ele vai se perder. Vai ser simplesmente uma ferramenta que você fala, não tem valor para mim, porque eu não faço isso, eu não administro o meu tempo. Um checklist de pagamento também é outro tipo de tarefa. Então, checklist dentro, isso são tutoriais. Eu construo o tutorial a partir de checklist, por exemplo. Isso é outra forma de montar um quadro no Trello. Tá? Vamos ver um outro tipo de quadro. Um quadro onde eu tenho que realizar, também como tutorial, um quadro de banco de dados. Vamos pegar esse aqui. Eu quero saber quais são os cursos que eu tenho aqui, de EAD, aqui dentro do meu Moodle, aqui no tribunal. Eu guardo todos os cursos que eu tenho aqui. Então, eu tenho cursos do STJ, que são autoinstrucionais, eu tenho cursos do STJ, ou seja, foi o STJ que cedeu para a gente, com tutoria. Eu tenho cursos do STJ híbrido, que é presencial e online ao mesmo tempo, ou seja, EAD e presencial ao mesmo tempo. Tenho cursos do TRT2, autoinstrucional, com tutoria, ou seja, é um banco de dados de cursos que eu tenho aqui para mim poder saber quais cursos eu conto para poder usar como ferramenta de apoio aos servidores, para a capacitação deles, e quais que eu ainda não tenho, que eu preciso ter dentro do meu banco de cursos. Tá? Então, isso é uma forma de controle, um banco de dados, né, que eu posso montar. Tá?
Bom, eu acho que... por que eu tenho essas imagens aqui no fundo do Trello? Isso é uma forma até mais lúdica, né, de trabalhar com Trello, de tornar o quadro bonito para mim. Eu gosto dessa imagem, eu escolho, né? Isso você escolhe quando você vai montar o quadro, né? Aqui, você tem alterar a tela de fundo, você tem que criar, aqui você cria o quadro, que onde está escrito criar, você cria o quadro. Aí vai aparecer uma série de opções. Tá vendo aqui? Ou cores, você pode colocar o fundo em forma de cores, ou de imagens, fotos que já tem previamente no programa. Você pode escolher à vontade, muita foto, muita imagem. Tem muita coisa bonita aqui para escolher. Ou então você faz uma captura de uma imagem que você gosta e coloca aqui. Também é possível fazer isso. Tá? Bom, dito tudo isso, tem outras informações aqui, tipo assim, esse Power Apps são aplicativos que você pode usar dentro do Trello, mas a maioria são pagos, então por isso acho que não é interessante a gente falar sobre isso. Automação também, muitas vezes também você tem que pagar para usar essa automação, então também eu evito de falar sobre isso. O que tem que ser gratuito e pode ser usado à vontade são esses elementos que eu falei para vocês, os quadros com as suas listas ou colunas e os seus cartões com as funcionalidades que tem dentro lá. Você pode adicionar cartão, copiar lista, mover lista, você pode criar checklist, você pode etiquetar, você pode nomear o seu checklist, você pode descrever o quadro, as atividades, fazer comentários, marcar datas. Ou seja, dá para fazer muita coisa dentro do Trello. Basta simplesmente você ver a necessidade. E, a partir disso, você usar de acordo com essa necessidade. Ou seja, depende da sua percepção e da sua visão do que você quer construir dentro das suas necessidades de processos de trabalho. Se observar aqui, só para finalizar, está vendo que aqui junto comigo tem um monte de gente. São as pessoas que eu convidei para acessar o quadro, porque são pessoas, servidores que trabalham comigo aqui dentro da área de capacitação. Então, eles também têm que acessar o quadro para acompanhar o que tem que ser feito, o que pode ser feito, o que está faltando. Então, tem pessoas aqui que têm tarefas a serem realizadas dentro desses quadros. Tá? Por exemplo, divulgar um curso, tem uma data de divulgação. Então, aqui já está, por exemplo, esse curso aqui do Excel, ele vai começar dia 24, a divulgação tem que ser feita dia 18 de abril. Então, semana que vem. Esse de Power BI vai acontecer de 2/5 a 15/5, tem que ser divulgado a 26/4. Então, esses controles, as pessoas que trabalham aqui já sabem. Então, tem uma pessoa aqui na capacitação que ela está ligada nisso. Ela sabe que tem que ser feita a divulgação em tal data. Aí a gente, como a divulgação é feita na quarta-feira e finaliza as inscrições na sexta, na segunda-feira eu faço uma reunião com ela já para levantar quais são os cursos da semana a serem divulgados. Ela já sabe o que tem que ser feito. Na terça, ela já faz a construção lá do e-mail, né, que ela tem que mandar. Ela já deixa o curso preparado para receber lá no Sync, né, as inscrições. Já deixa tudo montado, já faz a divulgação, esclarecendo que as inscrições começam ao meio-dia na quarta-feira, e aí vai. E ela vai controlando depois para finalizar. Quando o curso começa, ela coloca em amarelo aqui para saber o que está acontecendo. Se observarem também, aqui tem o número do Sync, já foi registrado no Sync, todos os cursos nossos já estão lá no Sync, registrados, já tem o código do Sync, já tem um código do processo, é um curso que tem pagamento de tutoria, o conteudista, então aqui estão os controles que eu preciso. Então fica muito mais fácil gestionar o meu trabalho, porque eu tenho essa ferramenta. Torna tudo muito mais rápido e eficaz, e muito mais claro para mim, né? Bom, é isso, pessoal. Vou deixar esses 9 minutos finais aí para perguntas. Se acharem que tem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta de qualquer tipo, né? Seja do Trello, seja de gestão do tempo, vamos lá, vamos para essa área do diálogo final. Parabéns aí, André. Mas eu vou primeiro ler uma perguntinha aqui da Marisa Vasconcelos, tá? Tem sentido o uso do Trello individualmente para administrar as minhas decisões, tipos de matérias, cursos realizados e dados destes?
Sim, com certeza. Eu pensei em trabalho em equipe, mas sim, ele é individual também. Você pode abrir só para você, ninguém mais tem acesso, e você faz a sua construção da sua gestão de tarefas, seu controle de atividades que você queira fazer, com certeza. Eu tenho uma pergunta também, André. Você falou que você cadastrou essas pessoas que trabalham com você, é isso? Você foi lá no Trello, Sim, tem uma sim. parte de cadastro. Como eu falei aqui, você fala em compartilhar, você está nesse Uhum. quadro, né? Você vai compartilhar o quadro, você, tipo assim, vou escrever um e-mail aqui. Qual o seu e-mail, Renato? É rrmartim, com N de navio, Martim com N de navio. N. É, Tá. Martim. Tá. isso, @trf3.jus.br. R.R. Martínez ou Não, Martim? não. Tem uma fotinha Tá. minha, mas não está aí. Será que ele só vê o pessoal do tribunal? Mas Não, ele não é cadastrado no tribunal, né? Esse é o meu não. e-mail da É, Justiça. aqui, Renato Rodrigues. Apareceu. É. É, Então, eu vou compartilhar com você esse meu quadro, para você ter acesso a ele. Você vai receber um e-mail onde vai ter um link de acesso. Vê se você consegue acessar seu e-mail. eu acho que eu já recebi, eu vi um sonzinho aqui. Deixa eu ver. Esse e-mail já vai te dar aqui. Deixa eu ver aqui, mais 5, se aparece você aqui. Apareceu e-mail, acessar o quadro. Deixa eu ver se eu acesso facinho. Acesso. É, mas eu já tinha entrado, né, uma vez. Eu não sei, será que é assim para quem Você, nunca entrou? não, você entrou no Trello, né? Mas não no meu Isso. quadro. Não, agora eu Meu entrei quadro. no quadro que você me convidou. Sim, exato, porque eu dei acesso para você acessar o quadro, entendeu? Aí agora você está vendo o quadro, e aí eu posso Uhum. te dar uma tarefa no quadro, eu posso te nomear aqui dentro de um. Por Não, exemplo, vou pegar esse a minha aqui. dúvida é assim, André, tipo, quem nunca entrou no Trello, não tem dificuldade, vai receber o e-mail, vai receber o link e vai entrar. Não tem, não Exato, tem. Tá. a pessoa entra no Trello, trello.com lá e faz o cadastro nela, no Ah, Trello. tá. Ela vai fazer o cadastro e vai abrir. Vamos fazer um cadastro aqui no Trello para ver ele do zero. É como se a gente nunca tivesse entrado no Trello na nossa vida. Tem umas outras perguntas aqui, tá? Mas pode ficar à vontade, só para você saber. Não, vamos lá, vamos nas perguntas aqui, ó. Site oficial do Trello, comece já, é grátis. Uhum. Tá? Então você já entra lá. Eu vou ter que, eu acho que, deslogar essa entrada, porque já vai entrar com o meu, né? Não, vai entrar. É Aí simples essa parte, né? você faça a inscrição, Tranquilo. é fácil, é qualquer tipo de programa, Uhum. né? É só fazer isso, não tem Eu segredo. já percebi que é fácil. Eu vou passar para as perguntas aqui dos outros servidores aqui, colegas. A Cláudia perguntou assim, ó: posso usar o Trello nos computadores da Justiça? É seguro? Pode e é seguro. Pode, inclusive, o Trello, ele tem uma integração, um aplicativo, só que eu não recomendo usar por enquanto. Mas ele tem uma integração com o SEI, o sistema de processos administrativos que a gente tem. Então, você pode integrar o Trello com o SEI, se você quiser. Mas por enquanto, eu estou testando esse aplicativo para ver se funciona bem. Então, por enquanto, eu não recomendo usar. Mas, de qualquer maneira, como ele é gratuito e ele é um programa oficial, oficial no sentido de que não é pirata, não é nada, ou seja, um programa que tem a sua legitimidade legal, né, vamos chamar assim, não tem nenhum problema. A gente usa o Trello aqui desde 2019, aqui no tribunal. Então, não tem nenhum impedimento, inclusive da TI. A TI não coloca nenhum obstáculo, não tem nada a ver, nada errado. É uma Tem outra ferramenta. pergunta. Ai, Pode falar. desculpa, André. Não, pode falar. É uma Não, ferramenta que a gente tem que, só para concluir, é uma ferramenta que a gente tem que entender que ela é para ajudar no processo de trabalho e não vai ter nenhum tipo de impedimento. Ou seja, o fato de estar divulgando para vocês essa ferramenta é porque previamente ela já foi, vamos dizer, legalizada, ou seja, aceita dentro do tribunal, né? Ele não tem nenhum impedimento da TI em termos de segurança, por exemplo. Mas vamos lá, próxima pergunta.
Ok, a Rosana perguntou assim, ó, o Trello pode ser acessado via celular? Pode ser usado, pode ser colocado como aplicativo. Hoje, essas ferramentas... O problema do celular é que ele dificulta o manejo dos quadros, o manejo de escrever. Eu não gosto do celular, ele é mais para ver coisas, né? Para ouvir coisas, para trabalhar aplicativos, planilhas, arquivos. Eu, pelo menos, eu tenho dificuldade com o celular. Mas aí é a liberdade de cada um, né? Mas, lógico, aí você vai abaixar o aplicativo do Trello de acordo com o seu celular, se é Android ou se é iOS, né? A Priscila perguntou assim, ó, não, isso aqui ela já é uma resposta, ela falou que ela usa o Trello dentro do TRF. O Ronald perguntou, o Trello e o Planner são muito parecidos, qual é a diferença entre eles? Essa pergunta a própria Renata já me fez, eu já respondi para ela. Eu não uso o Planner, então não posso dizer, mas a Renata pode responder essa para mim, que ela viu a comparação. Fala, Renata. Eu não conheço muito do Trello, né, mas eu conheço bastante do Planner. Assim que eu abri o Trello, né, pela primeira vez, assim, que aparece, né, tudo em branco, né, que eu não tenho nenhum quadro feito, ele já apareceu para mim, assim, as colunas a fazer, fazendo e feito. Aí eu achei muito parecido com o planner que eu tenho, assim, né, e com outros colegas, outras equipes, né, que a gente geralmente faz isso. Embora no planner você pode abrir colunas também com outros nomes, né, e no Trello também, como ele falou. Em relação aos cards, né, lá no planner tem, assim, em andamento, né, a fazer e feito, concluído, né. Aí você tica, aí ele vai automaticamente. Aqui, pelo que eu percebi, você tem que mudar o card de lugar, né? Esse eu achei diferente também. O É que uma forma, mais? aí é uma forma de controle, né? Se você faz as coisas automáticas sem revisão, pode dar problema. É uma forma de você, quando você tem esse controle manual, é para você fazer revisão. Se a tarefa foi concluída realmente, aí você faz essa alteração. Se não, às vezes, é uma forma de você ter esse tipo de revisão, né? Quando você trabalha em equipe, isso é importante. A coisa É, automática pode ser que alguém fez a tarefa e não teve revisão, já foi para o outro lado, porque a pessoa clicou. Eu acho isso meio perigoso. Automatizar as coisas, isso tem na automação do Trello, também tem isso, você pode fazer isso. Só que, para mim, automatizar significa você perde o controle do ser humano fazer a gestão do que está sendo realizado, da tarefa sendo realizada. Eu acho que é importante sempre ter isso, esse elemento de, no final, alguém vem e faz a verificação, depois faz a transferência, porque isso, qual é a dificuldade, né? De transferir de um lado para o outro. Essa é a lá no perspectiva que eu entendo. planner, você precisa clicar, né? Na coluna, no Sim, caso, né? Aí precisa mas se alguém clicar. clica sem a adequada revisão... Ah, a gente vê. A gente vê várias vezes, eu não vou falar aqui o nome que a servidora está aqui está até assistindo, se quiser ela pode abrir o Coitado. microfone, ela já concluiu várias vezes as tarefas, e aí eu ia lá e falava para ela, mas essa tarefa aqui não terminou, né? Ai, desculpa, que ela estava aprendendo a mexer no planner, né? Então dá para ver, sim, se você está ali, né, como atribuído, né, aquela tarefa, você vê que ela ainda não terminou, mesmo a pessoa clicando, falando que terminou, sabe? É bom, mas é isso, é evitar essa margem de erro, né? É só diminuir. Sou Mas tudo eu, bem. eu, assim, apanhei muito, porque às vezes eu picava sem querer também. Eu ia eu clicava no negócio lá que ia parar como se fosse concluído, eu não queria isso, eu só queria concluir uma tarefa específica, entendeu? Eu apanhei um pouquinho nessas coisas. Mas Isso aí mas é a questão o de... Planner já ajuda bastante, mas o Trello eu penso em usar mais para o pessoal, porque eu posso controlar as tarefas que tem para mim, pessoalmente, né. Isso é muito bom. Agora, essa questão, por exemplo, de uma tarefa que tem várias etapas, aí entra o checklist, né? Você não Sim, termina de clicar tudo que tem no checklist, a tarefa não está terminada. e o que eu percebi é que eu tenho um caderno de anotações, então eu posso anotar o passo a passo das coisas que eu estou aprendendo no Trello mesmo, né. Mas a vantagem do checklist de tutoriais, por exemplo, é que você não fica o problema do conhecimento tácito, aquele conhecimento que você tem. Se você sai de férias,
O seu colega não vai fazer sua tarefa porque ele não sabe o que você faz. Agora, se você deixa um tutorial do que você faz, ele pode assumir aquela tarefa nas suas férias ou na sua ausência. Os tutoriais, por exemplo, são, dentro do processo de trabalho, dos elementos mais importantes que permitem a continuidade das tarefas, dos trabalhos, independente de quem esteja presente. Não é pessoal. O tutorial, o trabalho dentro de uma organização, seja pública ou privada, ele é impessoal. O trabalho, ele precisa que alguém o realize. Então, se aquela pessoa que é especializada naquela tarefa, né, não está presente, ela teria que deixar, por obrigação, algum tipo de memória da tarefa para que outra pessoa possa assumir com um grau de eficácia. Essa memória seria um tutorial, por exemplo, feito através de um checklist. Então, independente de quem esteja presente naquele momento dentro do ambiente de trabalho e tem uma tarefa a ser realizada, com o tutorial qualquer um pode assumir. Até o estagiário, se fosse o caso, né, de um estagiário ter que assumir, porque tem uma orientação para isso. Se não tiver isso, é o que acontece, a gente fica com muitas coisas pendentes porque o cara saiu de férias, ou está com licença médica, e a gente é pego, entre aspas, desprevenido, porque não teve gestão e planejamento prévio, né, para entender essas brechas que acontecem dentro de uma equipe de trabalho. Mas vamos lá. Só finalizando aquela do plano, não, tem várias, mas eu vou só falar rapidinho, pelo que eu percebi que você falou do Trello, dentro de uma coluna, né, que o planner chama de tarefa, né, você pode, dentro, né, disso, atribuir vários checklists, né, vários que eu chamo de tarefas dentro da tarefa lá do planner principal. Você atribui para cada tarefinha, checklist, você consegue atribuir uma pessoa, não é isso? Não Sim, só exatamente. a coluna inteira. Pode. Então, isso achei muita vantagem, porque lá no Planner você não consegue fazer isso, né? Você só atribui aquela tarefa geral, né? Que seria aqui a coluna, sabe? Os checklists, assim, você não consegue. Você pode, desde a tarefa dentro da checklist, até a tarefa no cartão, até a linha ou coluna, conforme for o caso, inteiro, você pode atribuir para alguém. Ou até o quadro inteiro. Você tem níveis de atribuições, né? Uhum. Que você pode realizar. Bom, vou continuar aqui com o pessoal. Depois eu vou aqui, teve a Marisa levantou a mão, depois eu volto para ela. Aí vamos ver onde que a gente parou aqui. O Ronald. Não, isso aqui foi o que já foi respondido. A Priscila perguntou: tenho usado o Trello no meu setor e usamos bastante as regras, porém é limitado. Sabe dizer se o TRF tem assinatura para termos os benefícios de Premium? Não, não tem. O Trello é uma iniciativa realmente de servidor, no meu caso aqui, por exemplo. Eu que dei a iniciativa de usar o Trello aqui dentro da área de capacitação do tribunal. Eu uso apenas o padrão, porque para mim é o que atende, eu não preciso mais das outras ferramentas. Nesse momento, eu não preciso. Nesse tempo todo que eu usei, nunca necessitei de usar as ferramentas pagas dentro do Trello. E me atende perfeitamente. Mas, se alguém entende, sente a necessidade, o Trello não é caro, né? Mas é uma iniciativa que a pessoa teria que ter. Ou então solicitar junto à administração que o Trello seja utilizado como uma ferramenta oficial, né? Seja contratado tal como o Teams foi contratado, né, dentro do pacote da Microsoft, por exemplo. É uma possibilidade, desde que exista essa percepção de que ele pode contribuir muito para a gestão do trabalho em equipe ou individual, né, dentro da administração. A Kátia perguntou assim, a pessoa com quem compartilhamos os quadros pode editar os dados ou será necessário outro passo para ela poder editar? Não, à medida que, quando ela é convidada a entrar, ela já tem acesso a todo o uso que o Trello tem. Todas as opções de acesso, de configuração de informações, de digitar, mudar os textos. Por isso tem que ser seletivo, né? Você não pode abrir de qualquer forma para qualquer um. Tem que entender as regras. A pessoa tem que entender que ela vai lá para fazer uma tarefa, não para modificar o que está escrito, né? Ela vai lá para realizar a tarefa. Se ela tiver, vamos dizer, essa autonomia, né? E foi dada essa autonomia para ela escrever alguma coisa lá, tudo bem. Mas aí quem dá isso é o gestor, né? E definiu o que a pessoa vai fazer lá e de que forma vai fazer. É uma questão de gestão de equipe. Tá? Mas o Trello, quando a pessoa entra convidada no quadro, ela já tem acesso a tudo
todas as ferramentas que são disponíveis dentro do Trello, dentro do quadro e do Trello. A Marisa, a Priscila e o João Paulo conversaram sobre a questão do Trello no Teams, né? Aí a Priscila falou que, pelo jeito, funciona mais como notificações, e finalizando, o João Paulo falou assim que o Planner tem a vantagem, né, que a gente já tem a licença da Microsoft 365, então ele interage melhor com os outros aplicativos que a gente tem, né? Ele deu como exemplo a ferramenta Power Automate. Ok. A questão das ferramentas é uma questão, para mim, é uma questão de adaptação. Além do Trello, tem o Monday, tem muitas outras ferramentas que, além do Planner, né, que podem ser utilizadas para essa gestão de processos de trabalho. Eu me identifiquei com o Trello, então eu uso o Trello porque me ajuda e atende às minhas necessidades. É uma questão mais de gosto, né? Não é tipo assim, uma é melhor do que a outra, não. Tem coisas que uma tem e outra não tem, e vice-versa, né? Então, é uma questão de interesse em relação ao uso da ferramenta. Essa questão da integração com as outras ferramentas, sim, tem esse aspecto positivo, mas o Trello ele tem canais de integração. Se você entender que pode usá-los e saber como usá-los, você também pode integrar ao Outlook, ao e-mail, né? Porque, por exemplo, quando você compartilha, você já puxa o link, você já manda para o e-mail direto da pessoa o convite. Então, já tem essa integração. E o Outlook tem uma série de ferramentas, já dá para integrar com o Trello em relação a esse canal que você fez entre o Trello e o Outlook. Então, a questão das integrações, elas existem e são possíveis, mas elas vão ser utilizadas quando a pessoa quiser usar a ferramenta. Eu gostei da ferramenta, vou começar a explorar ela e o potencial que ela tem, e aí ela se identifica e ela vive e realiza suas tarefas dentro dessa ferramenta como um meio. É isso, é uma questão mais de gosto mesmo. Não posso dizer que o Trello é melhor que o Planner ou que o Planner é melhor que o Trello. Acho que não tem sentido isso. Também acho, André. Só a Marisa está com a mão levantada. Pode falar, Marisa. Obrigada. Complementando, eu vi que algumas pessoas já perguntaram, mas eu não sei se essa resposta não seria conveniente, ou eu gostaria de saber se eu quiser deixar, porque esse lista ou tarefa, essa lista, por exemplo, de uma determinada coisa, eu quero deixar todos os funcionários sabendo desse checklist. Esse checklist é muito importante, porque essa ideia, sai um funcionário, ou a gente está em vídeo, né? Agora home office, então nem todo mundo está presente e todo mundo tem que saber de determinada coisa. Esse checklist eu acho muito importante, de acessar alguma coisa desses passos. E como que eu colocaria todos os funcionários? Eu teria que mandar e-mail para todo mundo para acessar aquele cartão, aquela tarefa? Ou eu tenho um meio de colocar já todos eles, mas aí tem aquele problema que eu vi que alguns reclamaram. Ah, não é perigoso? Alguém vai embora e todo esse trabalho feito, onde que fica? Obrigada, viu? Muito bom o curso. Renata, você está sempre de parabéns. Olha, é muito legal. A gente tinha que ter muito mais isso, porque para até saber qual o instrumento usar. Porque eu acho que a gente ainda, eu no meu caso, eu estou engatinhando. O Planner, o Trello, tem tantos instrumentos e que a gente ainda não sabe do potencial de cada um deles. Muito bom curso mesmo. Muito obrigada. Nada, Marisa. Olha, é uma questão de estratégia, né? Você vai definir um tutorial. Eu acho a forma mais controlável que você tem de fazer o uso de um tutorial para todo mundo ter acesso é você ter um quadro só desse tutorial. Em vez de botar dentro de uma lista, né, ou de um cartão dentro de um quadro, que tem outras atividades, para não confundir, né? Você bota um tutorial num quadro só. E aí você vai ter que convidar a pessoa que você queira que possa acessar esse quadro. Aí você tem mais controle. E se alguém sair desse grupo, você tira. Você desliga do quadro. A pessoa não vai ter mais acesso ao quadro. Então, a estratégia que eu vejo mais adequada é essa. Você monta o tutorial dentro de um quadro, dá o nome, né, do quadro com esse nome do tutorial, né?
passo a passo, não sei do que, de pagar tal coisa, ou de, né, fazer tal tarefa, né? E faz o controle ali. Ou seja, você pode, aí, para ser bem mais específico, dentro do quadro, aí você vai nomear aquele checklist. Se tiver mais de uma pessoa fazendo aquele checklist, você nomeia para cada atividade checklist uma pessoa. Você dá um nome para ela, vai aparecer a carinha dela naquele checklist, ou naquela tarefa dentro do checklist, se for o caso, que ela vai ter que fazer. Aí você tem mais um controle mais bem assim, bem direcionado, né? Mas se for uma pessoa só que vai fazer tudo aquilo, você também dá um nome para ela, para fazer aquela tarefa, né? Ou aquele checklist como um todo, né? E pode fazer dentro desse critério de bota a tarefa ali na linha, na coluna, desculpe, na lista de planejado, de andamento e concluído. Faz as 3 colunas para controlar esse checklist e poder administrar aquele processo de trabalho. Então, o que eu entendo é o seguinte: tudo nasce na gestão do tempo, no planejamento que você faz das suas atividades. Quando você tem essa cabeça estratégica, planejadora das suas tarefas e das tarefas da sua equipe, tudo se encaixa. Aí a ideia, a criatividade que você tem vai nascer, as ideias vão se surgir, você vai entender o que tem que ser feito, como vai ser. Aí você cria como vai ser feito, você começa a imaginar soluções. As coisas vêm, porque a nossa capacidade de dar soluções para os problemas é muito boa. O ser humano tem essa qualidade, mas só tem essa qualidade quando ele está saindo do caos das coisas indefinidas, difusas, sem saber de onde vem, para onde vai, sem planejamento. Você tem que ordenar o seu tempo, ordenar o seu espaço, para que aí as coisas fiquem claras na sua cabeça. Você é o centro de controle da sua vida, né? Quando você ordena dentro de você, tudo fora fica mais fácil. Agora, quando você está meio, né, fazendo o que der para fazer, tocando a vida, né, empurrando com a barriga, aí tudo fica confuso. Essa é a diferença, né? Você é o senhor do seu destino, como se diz aí filosoficamente, né? Obrigada. A Priscila levantou a mão. Pode falar, Priscila. Oi, bom dia, estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Bom dia, Priscila. Tá, não, seria isso que eu entendi da questão da colega, assim, quando a gente cria o Trello, a gente cria com o nosso e-mail, né? O nosso e-mail pessoal. Ai, mentira, só meu cachorro. O nosso e-mail pessoal. Ou e-mail, eu acho que e-mail institucional, por né? exemplo, No caso, eu é o PBPA, né? Então, daí, com o meu Trello, eu vou criando meus quadros e vou adicionando meus colegas e tudo mais para poderem colaborar no quadro. Mas eu acho que o que eu entendi da pergunta é: se por acaso eu sair do setor, como que ficam os quadros? Entendeu? Porque aí eu saí do setor, eu sou a responsável pelos quadros, entendeu? Não necessariamente. Você saiu, mas se tem outras pessoas nos quadros, o quadro continua existindo, independente de você. Inclusive, as outras pessoas que estão dentro do quadro podem tirar você do quadro. Entendi. Então, você não é... isso que eu entendi da pergunta da colega. Tá. Não, você não é a dona do quadro, não. Se você saiu, o quadro perdeu o seu sentido e você pode apagar o quadro e todo mundo se dançou, não. Na verdade, alguém pode assumir o quadro e você pode ser, vamos dizer, convidado a se retirar de forma cortês, né? Então, é isso. Obrigada. Nada. André, eu podia pedir para você depois dar uma olhada no chat. Eu vou fazer uma pergunta no chat para você e você poderia responder, porque já estamos 11h16, eu não quero mais prender aqui os colegas. Tá, e aí você consegue ter acesso, né? Eu ainda não fiz a pergunta, mas já tem várias mensagens que as pessoas até elogiaram a sua exposição, agradeceram, falaram que vão usar. Legal, estou vendo aqui. Eu agradeço, pessoal, as gentis mensagens. E até os que não gostaram também. Imagina, foi muito bom mesmo, eu gostei. Tanto da parte teórica da gestão do tempo, foi muito, muito bom mesmo. E agora do Trello também gostei bastante.
Mas eu vou fazer uma perguntinha depois aí no chat para não prender o pessoal. E Tá queria agradecer o agradecimento da Marisa, obrigada. E até a próxima, pessoal, tá bom? Então, boa sexta e bom final de semana. Tchau, tchau. Boa sexta, bom trabalho. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Bom gente. trabalho a todos Obrigada. também. Tudo de bom. Bom trabalho. Renata e Obrigado aí pela presença obrigada. e pela paciência também de me aturar. Imagino. Água, não sei. Meu Deus.